Abra sua Bíblia comigo, na carta que Paulo escreveu para a igreja de Éfeso. Efésios capítulo de número 1. Efésios capítulo de número 1. Quem aqui nessa noite está alegre com Jesus depois dessa campanha abençoada que nós tivemos? Amém? Glória a Deus. Feliz de estar aqui com os irmãos, de ver um culto de escola bíblica tão cheio assim, para a glória de Deus. Isso mostra que nós temos uma igreja com sede e com fome, e o Senhor tem nos preparado para poder servir alimento à igreja dele. Amém, queridos? Antes de ler com vocês, coloca por gentileza o tema da mensagem para nós, dessa série de mensagens. Diga assim comigo: elogiados por homens, esquecidos por Deus. Esse é o tema dessa série de mensagens que eu vou expor aqui para a igreja em Efésios, assim como eu fiz com a carta de 1 João, e esse é o tema central dessa mensagem, de toda esta carta. Eu queria começar pelo capítulo 1, e hoje você vai ver como o Senhor ainda vai falar conosco, mesmo quando essa carta tinha uma direção específica para a igreja de Éfeso. Todos estão com a Bíblia aberta, amém? Diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus, que a graça e a paz do nosso Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, diga-se Jesus Cristo. Nele temos redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Não feche sua Bíblia. Quero continuar lendo essa passagem para fazer a exposição do capítulo 1 com vocês, mas antes, eu queria contar uma história que vai ilustrar para quem que essa carta aqui ela é escrita. Conta-se na história dos Estados Unidos, a mulher mais mão de vaca da América. Quando ela morreu em 1916, Hattie Green deixou um espólio estimado de mais de 100 milhões de dólares. Essa mulher, ela comia mingau de aveia frio para não gastar o gás da cozinha. O seu filho teve de sofrer uma amputação, pois ela demorou tanto tempo para encontrar um atendimento gratuito, que o caso se tornou incurável. Ela era rica e, no entanto, escolheu viver como indigente. Excêntrica? Sem dúvida alguma. Maluca? Talvez. Mas não a ponto de alguém provar isso. Foi tão insensata que apressou a própria morte ao sofrer uma apoplexia enquanto discutia sobre as vantagens de beber leite desnatado. No entanto, inúmeros cristãos hoje em dia vivem como Hattie Green, possuem riquezas ilimitadas à sua disposição, mas no entanto, vivem como indigentes. Foi para cristãos deste tipo que Paulo escreveu a epístola de Efésios. Hoje eu quero falar com vocês sobre as riquezas que estão já disponíveis para nós, mas nós não acessamos. E calma, não tenha preconceito contra este tema, não estou aqui para falar sobre prosperidade financeira. Que não tem nenhum problema ser próspero financeiramente. Batalhem por isso, desde que isso não seja o centro do seu coração. Mas a grande questão que Paulo está conversando aqui, enviando essa carta, sabe da onde? Diga assim comigo: de dentro da cadeia em Roma. Chegou lá no ouvido de Paulo que toda a igreja da Ásia, então tem algumas cartas que tem temas muito semelhantes aqui.
Aos Gálatas, assim como Efésios, também Colossenses. Os temas são muito parecidos, meus irmãos, aqui. Mas o porquê disso? Esse povo que ainda não tinha o Novo Testamento disponível, como nós temos aqui, estavam sendo orientados e implantados pelo pensamento dos apóstolos. E aí então, esse apóstolo, uma vez implantando essa igreja e precisando ir embora, essa igreja ficava ali sendo dirigida pelo Espírito Santo de Deus, e alguns ventos de doutrina sopravam e entravam na igreja. E aí o apóstolo que recebia essas mensagens, falava assim: eu preciso exortar, encorajar, direcionar esse povo. E o problema aqui, que Paulo está mostrando para nós, é que essa igreja ainda não sabia das riquezas que estavam disponíveis, uma vez que eles criam em Jesus Cristo. Talvez seja esse o tema central para discutir com você nessa noite. Você sabia que há riquezas incomensuráveis diante de nós, mas a gente só não acessa? Observe, no plano terreno você precisa construir riqueza, você precisa trabalhar, juntar, investir bem. Alguém pode te roubar, você pode errar no seu investimento, você precisa cultivar isso para construir riqueza. Paulo está falando assim: irmãos, há riquezas que já estão disponíveis para vocês, mas vocês ainda não estão enxergando. Eu quero ler com vocês e comentando esse texto aqui. Não vou dividir em 3 pontos aqui dessa vez. Eu queria ler e mostrando para vocês isso na palavra de Deus. Olha o que ele diz a partir do versículo 5. Que o Senhor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo sangue de Jesus, a remissão dos pecados, segundo o que, meus irmãos? Está escrito aí? De novo, vamos lá mais uma vez. Da sua graça. E muitas vezes nós já cremos no Senhor Jesus, nós sabemos o que é a graça de Deus, mas nós não sabemos o quão rico isso é, e como nosso coração deveria estar buscando a compreensão desta riqueza, e não das riquezas deste mundo. Não estou trazendo para nós aqui a teologia da libertação, que você precisa ser pobre e miserável, mas não, queridos. Estou trazendo aqui a mensagem de Paulo para que vocês não sejam filhos deste mundo, como o Senhor alertou lá nos evangelhos. Os filhos deste mundo anseiam pelas riquezas deste mundo, mas os filhos de Deus anseiam pelas riquezas que o Senhor nos demonstrou, nos apresentou, nos deu de graça. Essa é a riqueza que a gente precisa acessar, para o nosso coração caminhar diferente. Eu vou fazer uma oração muito diferente com os irmãos hoje à noite, mas continua comigo no texto. Olha para a mensagem de Deus. Versículo 8. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, de que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as coisas do céu, como as da terra. Coloca para nós, Luiz Arthur, a NVI aqui no versículo de número 10. Aqui tem um ponto importantíssimo. O caminho da mensagem hoje, você vai descobrir como deixar de ser um filho do mundo para ser um filho de Deus. O que um filho de Deus deseja, o que um filho de Deus almeja, o que um filho de Deus já sorri meio diante das adversidades, mesmo no deserto, como colocado aqui, é porque ele já acessou riquezas, que o Senhor está demonstrando que não estão nesse plano terreno. E tem gente que acha que só vai acessar quando estiver no céu. Paulo está falando: o que faz meu coração parar aqui dentro da cadeia e escrever essa carta para vocês, que eu li no começo com vocês, dizendo: aqui eu orei em amor por vocês, aqui eu fiquei orando para que vocês alcançassem mais do conhecimento da graça de Deus. Como que um homem da cadeia não está orando? Orem para que Deus me liberte, meus irmãos. Orem porque a vitória vai chegar, e a vitória vai ser sair da cadeia. Não, esse homem está falando: olha, aqui, neste local onde eu estou, eu quero apresentar o que vocês ainda não acessaram. Essa riqueza, ela não é material, ela é espiritual, e só quem é espiritual vai poder acessar e entender ela. Ele diz assim para nós, na tradução
da NVI, que é a Nova Versão Internacional. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas nos céus e na terra, na administração da plenitude dos tempos. Irmão Joaquim, o senhor sabe o que quer dizer a palavra convergir? Não sabe? Vou explicar para os irmãos aqui. Eu sei que tem muita gente também que não sabe. Estou perguntando porque eu preciso explicar para vocês entenderem o que Paulo está querendo dizer com essa palavra aqui. Ele está dizendo, olha, independente do caminho que vocês peguem, precisa convergir em um só ponto. Quer ver? Vou perguntar, vocês vão responder rapidamente. Pastor, quando o senhor sai de sua casa para ir para o trabalho, o seu caminho, ele vai te levar aonde? O seu trabalho, certo? Mãe Nil, a senhora trabalha aonde? Na onde? Na Avenida Goiás. A senhora faz o que lá? A senhora o quê? Copeira. Se a senhora sair da sua casa com destino ao seu trabalho, a senhora vai chegar no trabalho do Lindomar, a senhora vai chegar no trabalho da senhora. Ou seja, caminhos diferentes levam a pontos diferentes. O apóstolo Paulo está falando diferente. Olha, os filhos de Deus não seguem caminhos diferentes que levam a locais diferentes. Os filhos de Deus seguem caminhos diferentes, mas todos precisam convergir em um só ponto. Esse ponto é Jesus Cristo. Paulo está ensinando uma coisa para a igreja aqui de Éfeso. Irmãos, se você trabalha como copeiro, se você trabalha vendendo capas, se você trabalha na oficina, que todos esses caminhos converjam em um só local, no centro da vontade de Cristo Jesus. O que ele está ensinando para nós é que, olha, eu não estou dizendo para vocês, saiam do trabalho de vocês e venham viver como eu vivo. Ele está dizendo, aonde vocês foram implantados, aonde Deus colocou vocês, sejam vocês agora espelho de Cristo Jesus. Que todas as ações de vocês, no trabalho de vocês, mostrem quem Cristo é no mercado de vocês. Paulo não está orando para ninguém, falando assim, ó, se ninguém for preso comigo, não é crente como eu. Paulo está falando assim, eu estou sendo preso aqui para a glória de Deus. Vocês precisam estar aí trabalhando e vivendo para a glória de Deus. Você precisa estar frutificando e prosperando aí para a glória de Deus. Vocês precisam viver para a glória de Deus. Paulo está trazendo um ensinamento novo para essa igreja, ou pelo menos relembrando elas, porque todas as igrejas que eu citei aqui no começo, que ele está escrevendo, tem um problema em comum. Está sofrendo um problema que a cultura está batendo na porta. Os religiosos estão batendo na porta. Não é o problema da igreja, que ele escreve aos Gálatas, que os judeus chegam e começam a influenciar. Como é que é o papel do religioso na igreja da Galácia? Eles chegam e falam assim, peraí, Sebastião, gentil? Deixa eu dizer para você, fiquei sabendo que tem uma aliança nova para vocês aí, né? Mas sabia que o meu povo veio primeiro? A gente já tem uma aliança com Deus há pelo menos uns 5.000 anos. Então deixa eu ensinar para você como é que segue a Deus. E aí ele falava assim, não, eu já entendi, o apóstolo Paulo veio aqui, pregou para nós, e ele mostrou para nós o que é a nova aliança. Aí o religioso falava assim, não, peraí, você está circuncidado? Falou, ainda não. Falou, então você não está debaixo da aliança que o Senhor fez conosco. Não, peraí, cadê o local onde Deus habita aqui? Se a gente não construir de novo, não tem nada para vocês aqui, vocês não estão debaixo dessa aliança, porque eu vim primeiro, eu que preciso ensinar vocês. E Paulo tem que falar para eles, ei, vocês têm que sair do rito, e aprender a viver a partir do Espírito. Vocês têm que sair do sistema religioso e aprender a viver pela voz do Espírito Santo de Deus. Vocês têm que morrer para a carnalidade de vocês e permitir que Cristo viva em vocês. Os problemas são semelhantes nessas igrejas. Aqui na igreja de Éfeso não tinha um religioso que veio da antiga aliança, mas tinha um religioso pagão, lá do templo da deusa Ártemis, que ensinava as crianças que eram entregues como as pequenas crianças nós temos da igreja, dentro do templo da deusa Ártemis, e essas meninas iam crescer lá dentro, aprender a caçar, aprender a seduzir homens, porque para elas era importante crescer, reproduzir e manter. Homem não tinha o papel que tinha. Então a cultura estava entrando dentro da igreja, e Paulo está falando assim, gente, vocês vão definhar se vocês não aprenderem a viver pelo Espírito Santo de Deus. Não fiquem com medo.
O mundo jaz do maligno. Mas Cristo veio para redimir o coração de vocês, a mente de vocês. E em breve, na dispensação, Ele vem, queima tudo e redime de novo a sua criação também. Calma, calma. Ele segue dizendo para nós, no versículo de número 11. Em Cristo, meus irmãos, fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de quem? O que está escrito na sua Bíblia? Da sua vontade. Da sua ou da dele que está falando? Vamos lá de novo comigo? Vamos lá? Olha só o que ele está falando. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Ele está falando sobre Cristo. Então não é sobre a nossa vontade. Ele está falando assim, em tudo que o Senhor está fazendo, te elegendo desde a fundação do mundo, salvando você do seu pecado, santificando você para que você não possa pecar mais, mudando as suas atitudes e o seu caráter para você se manter de pé até o dia que Ele volta. Tudo Ele está fazendo porque Ele quer. Tudo Ele está fazendo em prol da sua própria glória. Ele não está fazendo porque você tem mérito. Ele não está falando porque você conquistou o coração de Deus. Ele está fazendo porque Ele quer. Isso é a soberania de Deus para nós. Deus foi soberano em encontrar você. Deus foi soberano em convencer o seu coração. Deus é soberano em manter os seus passos. Por isso Ele está falando, vocês, igreja de Éfeso, e eu digo hoje para a igreja proclamai, deveria ser motivo de grande alegria, grande entusiasmo, vir prestar culto ao nosso Deus, porque nós já acessamos uma riqueza que o dinheiro desse mundo não podia pagar, que as obras do nosso corpo não podiam pagar. Nós recebemos uma riqueza chamada salvação, Paulo está dizendo. Essa salvação foi dada de graça, o Senhor que convenceu você, o Senhor que sustenta seu coração na crença de que Ele é real, e é o Senhor que vai sustentar você até o dia que Ele voltar. Isso é riqueza, Paulo está falando. Por isso Paulo está falando, eu estou aqui na cadeia, amando vocês, escrevendo vocês, porque eu estou descansado nas riquezas que me foram reveladas. Eu não estou preocupado com o que esses homens estão falando de mim. Eu não estou preocupado se o povo romano vai me elogiar ou subir uma estátua sobre quem eu fui, assim como eles fizeram para Alexandre. Eu estou tranquilo em ter que ficar num cômodo mofado e ser decapitado depois, porque eu faço isso para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Talvez quando a gente fala sobre prosperidade na igreja, a gente está com tanto ruído lá de fora, que a gente acha que todo tipo de prosperidade que existe, e se Deus está de fato com você, se você prospera financeiramente, irmão, por inferno com essas coisas. Deixa eu te contar uma coisa, a unção que veio sobre João Batista foi maior, ou menor, a minha pergunta, do que foi para Salomão em sua sabedoria e sua riqueza? Hein? Peraí, olhar para Salomão e falar assim, nossa, olha só como o Senhor cuidou dele, ele tinha sabedoria, ele tinha 1000 mulheres, ele tinha riquezas, olha como o Senhor era com ele. E o Senhor não era com João Batista não, que migrava sobre o deserto para poder pregar o evangelho, que estava vestido com peles de animais, que se alimentava de mel e gafanhoto, e terminou sua jornada ministerial com a cabeça no prato. O Senhor está mostrando para nós, independente para o que eu escolhi você, quem vive para a minha glória, não se preocupa em que espaço eu vou colocar ele, porque ele vive para a minha glória. Quem é nascido de novo não se preocupa se ele tem muito ou se ele tem pouco, ele se preocupa em contentar que a graça de Deus já veio sobre ele, ele já é salvo, e não tem nada que o diabo faça que vai tirar o céu de vocês. Essa é a maior riqueza que Paulo está apresentando. Nós não podemos ser contaminados pela cultura do nosso tempo. Cuidado, meus irmãos. Ele está falando para a igreja de Éfeso, cuidado. Assim, fazendo o uso das palavras do pastor Lindomar aqui na sua pregação, quando Jesus vem, quando Jesus entra, toda a sua vida ela é mudada, ela é transformada, ela é melhorada, mas tudo isso para que você não se envaideça, mas para que o nome de Deus seja glorificado. Paulo está mostrando para a igreja de Éfeso que esse é o centro de todas as coisas para quem é nascido de novo. E a primeira pergunta para você nessa noite, se você acha ou você quer ter certeza se você é nascido de novo, pergunte-se, eu viveria para a glória de Deus se o Senhor exigisse de mim que eu fosse crucificado de cabeça para baixo?
Eu viveria para a glória de Deus se Ele me chamasse para jejuar com Ele 40 dias no deserto? Eu viveria para a glória de Deus se eu tivesse que passar então pelas atormentações que Jó passou, vendo seus filhos morrerem, suas propriedades irem embora? Eu viveria para a glória de Deus se eu tivesse que pregar o Evangelho, me escondendo no deserto, no final, mesmo assim, eu não tive espaço e elogio dos homens. Eu só tive elogio da parte de Deus. Só que quando eu tive elogio da parte de Deus, a minha cabeça terminou em um prato. Por isso a pergunta nessa noite: se você se questiona se você tem vivido de fato para a glória de Deus, pense além das coisas que Deus tem te dado aqui, irmão. Agora, irmão, porque Deus, pela sua bondade, infinita misericórdia, e não porque nós merecemos, tem sustentado nossas casas, nossos lares, tem cuidado bem de nós, porque Ele é um Pai não ausente, mas presente, tem sustentado a nossa saúde, tem sustentado a nossa vida, tem nos dado esperança. Ele tem feito todas essas coisas, mas Ele faz isso para a glória dEle, para a glória dEle. E a gente não pode ler a Bíblia de uma maneira diferente, não pode. Feche seus olhos comigo. Eu quero fazer um recurso de imaginação nesse momento. Fechou seus olhos? Eu quero que você imagine o seguinte: que você não sabe nada de Bíblia. Imagina que você nunca ouviu uma pregação na sua vida. E hoje é a primeira vez que você está abrindo a Bíblia. E aí você abriu em João, porque alguém mandou você abrir lá em João, no capítulo de número 1. E a passagem diz assim: no início era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Só que você não sabe de nada, você não entendeu nada. Mas o que foi que você sentiu a primeira vez que você teve contato com a palavra? O que é isso? Por que eu quero entender? O que está gerando sede no meu coração? Quero que você tente lembrar a empolgação que foi a primeira vez que você leu um texto bíblico e você entendeu a vontade de Deus. Busca na sua memória a última vez que você leu a Bíblia, e aí você sentiu Deus falar com você. Abre seus olhos comigo. Paulo está falando, a gente precisa desarmar um pouco daquilo que a gente acha que a gente sabe, para poder ter acesso a riquezas que já estão diante dos nossos olhos. Mas a gente está chegando presunçoso. Eu já sei, eu já entendi, eu já ouvi falar. Lembra da primeira vez que você leu e ficou empolgado? Paulo está dizendo para eles, deixa eu dizer para vocês, é preciso desarmar muitas vezes para poder entender a boa vontade de Deus. Você está colocando uma régua alta demais para achar que você sabe a vontade de Deus. E ele está falando para eles o seguinte, versículo de número 12. A fim de sermos para o quê, meus irmãos? Vamos falar mais alto? A fim de sermos para nós que de antemão esperamos em... Paulo está falando, meus irmãos, vocês aceitaram Cristo, vocês receberam Cristo, mas você tem esperado que Cristo realize as suas vontades. Você se prende a versículos, você se prende a recortes bíblicos, para que Deus te sirva. Nós não temos outro propósito aqui na terra, se não for para a glória de Deus. E isso para quem é nascido de novo, nunca foi fardo, foi motivação, energia, alegria. Para quem é nascido de novo. E assim como o Senhor teve um diálogo com Nicodemos um dia, que o maior príncipe rabino não entendeu, eu convido você a falar. Fala assim, Senhor Jesus, eu quero ter a certeza de que eu nasci de novo. Porque essas verdades só fazem sentido para quem nasceu de novo. Quem não nasceu de novo, fala assim, quê? Pensava que eu aceitei um Jesus que só resolveu os meus problemas, que só me trazia paz e descanso. Eu estou esperando o descanso, até hoje não apareceu uma viagem para Caldas Novas. E o Senhor está dizendo, através da ilustração, que Ele deu aos religiosos, que buscaram a ter com Ele no sábado, falando assim, como é que esses discípulos de vocês estão colhendo para poder comer hoje? Jesus falou assim, eles não precisam descansar agora, porque eles estão comigo. É por isso que a gente não guarda o sábado mais, porque o nosso sabate se transformou em Jesus Cristo.
O nosso descanso está em Jesus Cristo. Em Gênesis capítulo de número 1, eu acredito que é no versículo de número 22, coloca para nós. Quando fala que o Senhor descansou, Luiz, para nós. Procura passar aí se não for essa. Gênesis 1, quando fala que o Senhor descansou. Queridos, o Senhor está chamando a uma reflexão da sua igreja nessa noite para a gente pensar o seguinte. Versículo 13, enquanto o Luiz coloca aqui para nós, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, ou seja, sabe o que é penhor? É a garantia. O Espírito Santo que foi dado a vocês é a garantia da esperança de vocês, gente. Até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Isso aqui é maravilhoso, maravilhoso. O que Paulo está dizendo? Ei, Deus deu a vocês, olha para mim, Deus deu a vocês o Espírito Santo como garantia, até o dia que Ele venha buscar a sua propriedade. Quem que é a propriedade aqui, meu irmão? Sou eu e você. Deus está falando, eu coloquei o Espírito sobre vocês como garantia, até no dia que eu venha buscar vocês, que são um povo eleito meu, nação minha, senhora eleita, a minha noiva. Eu que estou garantindo vocês, pelo Espírito em vocês. Essa é a maior riqueza que Paulo está falando. Ele não está orando, irmão Joaquim, olha só, ele não está orando assim, eu tenho aqui da prisão orado para que o Senhor me liberte, que vocês sejam prósperos financeiramente, para que essa igreja cresça e comece então a construir o seu patrimônio. Não, ele está dizendo, a melhor exortação é ânimo, que eu posso dar para vocês, é lembrar vocês, de que vocês foram salvos pela graça de Deus. Está aqui, obrigado, olha isso aqui, gente. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. E aqui como exegeta eu preciso te ajudar aqui nessa noite, porque muitas vezes pelas limitações do nosso contexto, da educação, a gente nunca teve acesso, por exemplo, a textos originais, a como interpretá-los. Essa palavra aqui, Jean, descansou, na nossa língua dá a ideia de que Deus foi descansar. Vou deitar aqui no jardim do Éden, vou olhar o que eu fiz, hoje eu preciso de uma rede. Só que Deus, irmão Joaquim, não se cansa. Então por que tem a palavra descansar? Porque esse texto não foi escrito para a gente. Moisés estava escrevendo isso aqui depois da saída do Egito, gente, Deus estava falando com ele. A palavra descansar, que depois é substituída por sabat, que é o sábado, na cultura judaica, quer dizer contemplação. Sabe o que é isso, Marcelo? Deus terminou de fazer tudo o que Ele tinha feito e foi contemplar o que Ele tinha feito. Ele foi desfrutar do que Ele tinha feito. O Senhor está falando, meus irmãos, muitas vezes vocês estão trabalhando, se fartam, se cansam, mas é porque vocês não contemplam as coisas que eu tenho capacitado vocês para poder vocês realizarem. Eu permiti vocês terem um emprego, dei um emprego para vocês. Você nunca chegou 10 minutinhos mais cedo para falar assim, estou contemplando aqui, o que Deus me deu? Olha onde o Senhor me colocou. O Senhor te deu um carro, uma moto, o dinheiro para o Uber, e muitas vezes a gente está tão estressado, correndo, que a gente não para e fala, Deus me mandou contemplar. Deus me mandou entrar aqui dentro e falar assim, Senhor, obrigado, que o Senhor me deu recurso para sair de onde eu estava e chegar onde eu precisava. Senhor, obrigado, porque o Senhor disse que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem como os lírios do campo. Foi assim que o Senhor prometeu para nós, que o Senhor nunca deixaria a gente sem vestir. E olhem só, estamos aqui há 2000 anos depois dessa promessa, vestidos. Isso é contemplação, meus irmãos. Mas os filhos do mundo trocam a contemplação pela ambição, meus irmãos. E aí, ao invés de contemplar que eu estou vestido, e bem vestido até acho, e foi presente, oferta, presente. Eu nem comprei do que eu estou vestido aqui, irmão. Até a cueca que eu estou usando foi presente.
Mas eu estou aqui falando, nossa, que bonita essa roupa. Obrigado, Jesus. Foi o Senhor que me deu. Nem comprar eu comprei. O Senhor, olha para a sua roupa. Olha para a sua roupa. O Senhor falou assim, eu prometi vestir vocês. E cá estão vestidos. Você tem dado glória a Deus? Você está vestido hoje? Você deu glória a Deus antes de tomar o café da manhã? Você deu glória a Deus antes de almoçar? Ou você almoçou correndo demais para poder agradecer a Jesus? Você deu glória a Deus pelo creme cracker que você comeu com água hoje à tarde? Você deu glória a Deus para quem jantou antes ou vai jantar depois? Já chegou na sua cama e deitou nela, passou a mão e falou assim, Jesus, obrigado por essa cama, por esse travesseiro. Já chegou na sua casa, fechou, olhou para o teto e falou, Jesus, obrigado, porque tem um teto sobre a minha cabeça. E nesse mês eu nem sabia como, mas eu tenho. Paulo está falando assim para nós, irmãos, quem tem o Espírito Santo já acessou a riqueza de conseguir discernir que tudo que temos é para a glória de Deus. Tudo que conquistamos é para a glória de Deus. Tudo que usamos é para a glória de Deus. Tudo que nós temos é para a glória de Deus. E o Senhor nos faz um convite aqui. Mentira. Tem que cortar depois. Não é um convite, é uma ordenança. O descanso é uma ordenança. O Senhor fala, vocês precisam descansar. Igreja minha, vocês precisam contemplar, porque senão vocês estão correndo demais e não conseguem enxergar o que o Senhor tem feito por vocês. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Volta comigo no versículo de número 15, eu vou caminhando para o final da mensagem de hoje. Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês o espírito da sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. É tudo por Ele, é só por causa dEle, é tudo para Ele, gente. Não tem espaço para a gente ainda. Será que você ainda não entendeu que seu ano 2025 ele não vai ser diferente? Enquanto você viver para a sua própria glória, para o seu próprio prazer, enquanto o seu prazer não for na lei do Senhor, em desfrutar da graça de Deus, vocês nunca serão satisfeitos, serão apenas ambiciosos e insatisfeitos em seus planos. Mas Paulo, que experimentou dessa riqueza, está apresentando, ele vai dizer para nós antes da sua morte, eu sei, queridos, ter muito, não ter nada, eu sei ter de comer fartamente, e sei o que é passar fome, porque Deus disse que colocaria o pão na nossa mesa, mas não nos disse que nós nunca passaríamos fome, porque é nesses momentos que a gente pergunta, aonde está o nosso coração e a nossa contentação? Nós só seremos contentes com Deus e alegres com Deus quando Ele nos der aquilo que nós queremos? Ou nós vamos saber ganhar e perder para a glória de Deus? Nós sabemos olhar para as frustrações e para aquilo que nós perdemos e dizer, se é da vontade de Deus, que o nome de Deus seja glorificado. Isso é conversa para gente maduro. Isso é conversa aqui realmente para quarta-feira, não é para o domingo. É aqui que a gente fortalece a doutrina. E o Senhor continua dizendo para nós, peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Eu quero fazer essa mesma oração com vocês aqui. Feche seus olhos rapidamente, eu vou continuar pregando ainda. Senhor Jesus, assim como Paulo me ensinou a orar pelo povo de Éfeso, eu oro agora pela igreja proclamar e peço ao Senhor Jesus nesse momento. Senhor Jesus, eu peço para que o Senhor ilumine os nossos olhos, ilumine os nossos corações, para que saibamos qual é a esperança da nossa vocação, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, Jesus. Amém. Sabe que oração é essa? Paulo está nos ensinando a orar para um objetivo final. Senhor,
Tira dos nossos olhos sempre a ambição e a tentação desse tempo de falar: Senhor Jesus, mas esses homens têm pregado e têm prosperado tanto. Senhor Jesus, mas essas igrejas têm feito tanta coisa. E Jesus está dizendo assim: vocês tinham que orar para saber qual que é a minha vontade para vocês. Deles eu estou prosperando, eu tenho um objetivo final para eles. Assim como a igreja de Corinto era mais próspera do que a igreja de Éfeso. Para de olhar para o lado, para de olhar para aonde você acha que deveria estar, que você queria estar. Passa a orar e perguntar para mim: aonde o Senhor quer que eu esteja? Se a gente não parar para orar e começar a se questionar falando: Senhor Jesus, por que eu estou há 20 anos no mesmo ponto e ninguém do meu lado ainda se converteu? Por que ninguém do meu lado ainda conhece Jesus como eu conheço? Jesus, por que Jesus? É isso que ele está falando. Eu não vou ter poder aqui na minha boca de convencer você dessas coisas. Ele está orando porque só o Espírito podia convencer o povo de Éfeso. Assim como eu estou aqui crendo que só o Espírito pode convencer você da minha pregação nessa noite. Só o Espírito pode fazer isso. Só o Espírito pode incomodar você e falar assim: eu preciso começar a mudar a minha rota, porque eu tenho pegado caminhos diferentes, mas não tenho convergido em Cristo Jesus. A começar a perguntar: o que Deus quer de mim? Tudo. Tudo. O que é tudo, João? Tudo é tudo. A sua vida, as suas finanças, a sua família, a sua esposa, os seus filhos. Deus quer tudo. Mas, João, e se me custar? Custar o quê? Você não tinha nada. O que você tinha? Dinheiro? O que você tinha? Esperança de construir algo muito maior nessa terra? Deus está falando para nós: não, eu quero tudo. E eu vou dar o que vocês precisam para fazer o que eu quero. Sabe por quê? Porque hoje a gente percebe principalmente os pais dessa geração que criam seus filhos com suas próprias ambições. Eu não fui médico, eu vou criar para que seja um médico. Eu não fui doutor, eu vou criar para que seja doutor. Eu não fui advogado, eu vou criar para que seja advogado. O Senhor está falando assim: não cria para você, cria para mim. E quem está ouvindo e entendendo a mensagem, eu não estou pregando sobre criação de filhos, eu estou pregando sobre quem quer viver para a glória de Deus. Porque se um dia o Solimar e a Fernanda não tivessem entendido que a vontade de Deus era me oferecer para o Senhor Jesus, eu não estaria hoje pregando para vocês aqui. Porque se um dia os meus pais tivessem dado ouvidos àqueles que falavam assim: vocês são pobres, manda esse menino para a faculdade boa primeiro, construir uma estabilidade financeira, depois ele vai para a teologia. Meu pai falou: nunca. Nunca. Se ele quiser fazer depois, é ele que sabe. Mas a minha missão com Deus, quando Deus falou que ele ia nascer antes mesmo de surgir na barriga da mãe dele, foi: esse será separado e será um doutor na palavra. O meu papel é criar ele até lá. Se ele sair daqui e quiser fazer outra coisa, é problema dele. Mas eu não estou criando ele para mim, eu estou criando para Deus. Nesse processo, você pode ter medo, irmão, irmã, de criar o seu filho nesse sentido, possa fazer que ele fique ressentido depois. Irmão, faça o seu papel. Porque o papel do meu pai foi me instruir, a ponto que quando chegou quase na época, eu com 17 anos entrando para o seminário, ele falou: você tem certeza mesmo? Eu falei: eu tenho. Porque até os 14 o Senhor insistiu comigo, com 14 foi Deus que falou comigo e eu acredito no que eu estou fazendo. Só faça o seu papel. Quem convence, quem continua instruindo, Paulo está falando, é o Espírito que convence. É o Espírito que convence. Porque se você perguntar para ele como é que está até hoje, irmão. Fretista, se não vier para Goiânia, não faz o dinheiro da semana, o negócio aperta. Mas pergunta se em algum momento ele se arrependeu de ter enviado o filho dele para o seminário, para poder estar hoje servindo na igreja, mesmo distante dele, mesmo não dando retorno financeiro e cuidando da família como poderia. Nós precisamos perguntar: para que nós estamos vivendo? Qual que é o propósito da minha vida? Estou aqui para te contar nessa noite. O propósito da sua vida é viver para a glória de Deus. O propósito da sua vida é viver para a glória de Deus, meus irmãos. Isso não quer dizer que você tem que ser um missionário agora. Larga tudo e vai para a África, vai para o sertão, vai para a periferia. Não! Deus está falando assim: aonde eu plantei vocês, vivam para a minha glória. Cuidado no exército, Marcelo. Cuidado nas feiras, Jean. Cuidado onde você está inserido, Isaac. Vocês estão lá para ser espelhos de Cristo Jesus para essas pessoas. Para caminhar para o encerramento, a palavra diz assim, a partir do versículo de número 20,
Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar-se à direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser a cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Olha o que o Senhor está falando. Nós somos a sua noiva, nós somos a sua igreja, no qual do corpo, quem é a cabeça? No seu corpo. Quando você faz assim com os seus dedos, faz assim com os seus dedos. Quem está fazendo é o dedo sozinho, ou você que está mandando, o córtex está mandando aqui para a musculatura para fazer? Quem pensa, quem decide a ação da mão? É a mão ou a cabeça? A mão ou a cabeça? Mas você que faz parte do corpo de Cristo, por que não é o cabeça que está direcionando as suas ações até aqui? Paulo está falando exatamente isso. Tudo que nós fazemos, ouvimos, decidimos fazer, decidimos cultivar até o resto da nossa vida, que seja somente para a glória de Deus. Caso contrário, você não é nascido de novo, você é filho do mundo. Por isso, cultivem uma vida. Aperta ESC, por favor. ESC. Onde vocês não sejam elogiados por homens, mas sejam lembrados por Deus. Feche seus olhos comigo nessa noite.